Recebam, ó prezados irmãos, nesta oportunidade, a minha saudação. O que eu faço em nome de nossa Santa e querida Avó Rosa, nosso Espírito Consolador, bem como em nome de nossa Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima, Rainha do Reino dos Céus. Desejo também que as bênçãos celestes de nosso Senhor Jesus, de Deus o nosso Pai, alcance a todos, amados irmãos, e que nesta oportunidade também a direção sábia do nosso santo e querido irmão Aldo esteja à frente de nossa reunião, conduzindo todos os atos da mesma, oferecendo a cada um dos prezados irmãos, segundo a sua fé e o seu propósito, ao virem a esta reunião, as bênçãos do reino dos céus para a sua vida, concedendo-lhes ensinamentos doutrinários, disciplinares, aquilo que está sendo necessário para a sua vida. Que o Senhor, a Senhora, saia mais fortalecido desta santa reunião. E que todos, assim então, possam gozar da graça santificadora do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Que seja esta a fé de todos nós. Eu convido os irmãos para ficarem em pé. E com muita atenção, com muita reverência, com muito amor no coração, cantemos o hino de número 1 de nosso inário, Igreja Forte. Eu chamo a atenção de todos para que durante esta reunião todos reflitam consigo. Se hoje a sua pessoa deixasse de existir neste mundo, se o seu corpo terminasse a sua missão nesta terra, o seu espírito herdaria o reino dos céus? Pensem nisto ao longo de nossa reunião. Vamos orar. Boníssimo Deus, onipotente Pai e Criador, mais uma vez, na Santa Igreja Apostólica, estamos nós reunidos, segundo a nossa fé, ó Senhor Deus, crendo que aqui está todo o Teu poder, a Tua graça santificadora, a Tua bênção, o Teu perdão. Ao lado de nosso Senhor Jesus, o Senhor manifestará a Tua glória e as Tuas bênçãos, ó Senhor, na vida de todos aqueles que aqui estão buscando segundo esta fé apostólica, que a Tua graça irá alcançar a todos. Esta é o desejo de todo este Teu povo apostólico, ó Senhor Deus, porque cremos, segundo os ensinos de nossa Santa e querida Avó Rosa, e também os mandamentos de nosso Senhor Jesus, que o Senhor mesmo Deus jamais abandonaria o Teu povo fiel nesta terra e manifestaria o Teu poder, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, ó Senhor Deus. Por conseguinte, eis aqui o povo apostólico reunido. Segundo esta fé, ó Senhor Deus, cremos que aqui se faz presente o Teu poder, os Teus santos e anjos nos envolvem neste momento, ó Senhor. Cada um tem uma necessidade distinta neste mundo, ó Senhor, e a Tua graça pode alcançar a todos. Que o Teu Santo Espírito manifeste o poder santificador nessa oportunidade e que possam então assim ser direcionados, ó Senhor Deus, a esses corações, aquilo que se faz presente, de maneira que todos possam alcançar ainda mais santificação para o Teu Espírito aqui nesta terra, vivendo sempre, sempre em santidade. Santa, santa e querida avó, eis aqui o povo apostólico que tanto, tanto te ama. Cremos que a Senhora já se faz presente conosco, ó Santa Avó Rosa, que o reino dos céus já abriram as suas janelas
e santos e anjos sobem e descem neste momento para nos abençoar, nos guardar e nos proteger. Cremos que o Senhor, Santo Irmão Aldo, também está abençoando a todos nós, como o Senhor sempre fez, oferecendo a tua mão forte e poderosa. O Senhor aqui está conosco, ó Santo Irmão Aldo. Receba o nosso carinho, receba o nosso amor, ó querido primaz. Queremos estar somente contigo e para isso mesmo viemos a esta reunião, para mais uma vez fortalecermos a nossa fé apostólica. Crendo que assim será, nós nos entregamos ao Santo Primaz, aos seus santos cuidados, porque entregar a ti é entregar a todo o poder do reino dos céus. Amém. Cantaremos neste momento o hino de número 82, o Espírito Santo de Deus.
Senhor, vou para o Pai, vou para junto daquele que me enviou. Mas não vos deixarei órfãos, porque meu Pai vos dará outro Consolador.
Este é o coral da Igreja Apostólica que canta e muitas vezes encanta os corações, que muitas vezes proporciona a ligação de um espírito abatido, de uma pessoa desanimada, oferece condições de que essa pessoa se restaure na fé. Eu me lembro de um caso de um irmão que ele mesmo me contou, que antes dele ser para a igreja, ele e um outro rapaz tinham o péssimo costume de ir às igrejas fazer arruaça. É isso mesmo. Ele contou para mim, ele disse que eles iam na igreja, em qualquer igreja, e então ele com um amigo dele, em um determinado momento, eles começavam ali uma discussão, uma briga para atrapalhar aquele culto, aquela reunião. E ele então me disse que um dia eles foram na igreja apostólica, com o mesmo propósito. E estavam lá, e em um determinado momento começou a cantar um hino, se não me engano, Fiel Amigo Meu. Ele disse que aquele hino arrebatou ele para uma outra condição, tirou aquele propósito que estava no coração dele e fez com que ele ficasse ligado, absorvendo a mensagem daquele hino e gostando daquela igreja. E ele se converteu e está em nossa igreja. Então, muitas vezes, amados irmãos, os hinos da igreja, eles encantam as pessoas, eles oferecem condição de conversão àquelas pessoas que estão muitas vezes buscando a salvação, buscando um caminho, buscando um alento para si. Por conseguinte, valorizemos dia após dia tudo o que temos nessa Santa Igreja, inclusive os hinos que são uma dádiva preciosa de Deus, o nosso Pai, para todos nós. Nessa oportunidade, ó irmãos e irmãs, nós temos uma mensagem muito preciosa que o nosso Santo Irmão Aldo nos concedeu no ano de 2013. Mensagem atual para estes dias também. Aliás, este boletim do qual eu irei ler a mensagem é o boletim de número 3.900. 3.900 é a edição deste boletim. Já foram oferecidas à Igreja Apostólica 3.900 mensagens transcritas no boletim, além de todas as demais. Por conseguinte, uma ampla oportunidade de que nós possamos nos convencer a cada dia mais do que nos é ensinado, amados irmãos, já nos conclui neste número de 3.900 mensagens. Eis o momento, amados irmãos, de nós estarmos atentos ao que Deus nos propõe para os nossos dias. Existe um dito que narra o seguinte: precisamos trabalhar no hoje porque o dia de amanhã pertence a Deus, não é mesmo? Aliás, até me lembrei de uma situação uma vez que aconteceu comigo mesmo aqui nesta sede, aqui na sede. Quando então a gente participava das aulas dos pastores e nos foi convidado ali um determinado dia para que nós viéssemos no final de semana para ajudar na construção desta calçada que nós temos aqui à frente da sede. Como lembram, antigamente não era assim como é hoje, com estes blocos de cimento. Então foi convidado os pastores e viriam outras pessoas também para fazer aquele trabalho. E isso aconteceria no final de semana. Eu então propus para mim mesmo que eu viria no domingo. No sábado eu iria trabalhar no meu trabalho particular e no domingo eu viria. Naquele dia de sábado a minha esposa veio ao ensaio, o coral da Alfia, ficou o dia todo ensaiando e quando à tarde ela chegou em casa, então eu perguntei para ela: e o trabalho da calçada lá, como está? Ela falou: eles já estão terminando, eles estão lá no Canarinho já, daqui a pouquinho eles terminam. Eu falei: poxa vida, eu queria ir trabalhar lá amanhã no domingo e eles já estão acabando.
Até certo ponto eu fiquei sentido por não ter participado daquilo. Não que eu deixei para amanhã, mas senti um pouco de culpa também por eu não ter participado daquele trabalho que eu tanto gostaria. Mas o que eu quero lembrar é justamente quanto ao ditado: não podemos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Então, absorva hoje o que esta igreja está lhe ensinando. Leve para a sua casa a mensagem dessa santa igreja. E a sua casa não é aquela construção de tijolos e paredes, não. A sua casa que eu estou falando é a sua própria pessoa. Leve para a sua casa, para dentro de si, o que esta santa igreja está ensinando. Infelizmente tem pessoas que vêm à igreja, ouve o que está falando, mas apenas ouve o que aqui é dito, não leva consigo o que aqui é ensinado. E nós precisamos, amados irmãos, sermos a igreja apostólica onde estivermos, levando sempre o bom exemplo, levando sempre o que aqui é mostrado. Porque se assim não for também, amados irmãos, nós não alcançaremos aquilo que Deus, nosso Pai, predeterminou para nós. Nós precisamos ser vigilantes em todo momento de nosso viver, porque também, como diz o ensino, o reino das trevas, o príncipe das trevas, anda a todo momento, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. E nós precisamos estar em vigilância. E a principal vigilância do homem qual que é? A oração. A oração, sim, isso mesmo. Foi a única coisa que Deus, nosso Pai, pediu para que o homem fizesse sem cessar. Sem cessar. Ele pediu para que orasse. Sem cessar, sem cansar, continuamente, irmãos. Porque se nós não vigiarmos, nós iremos cochilar. Nós iremos vacilar. Nós iremos deixar o poder oposto ao de Deus entrar em nosso ser e bagunçar a nossa vida. E muitas vezes, tais pessoas com as quais assim acontecem, muitas vezes tais pessoas não conseguem pegar os cacos e colocar novamente no local. Ainda que muitas vezes algumas pessoas pegam aqueles cacos que quebraram, se juntam, colam um com o outro, mas na maioria dos casos ficam as cicatrizes. E quando as pessoas olham para aquilo, veem as cicatrizes que ali estão. Então vigiemos continuamente, fazendo sempre oração, orando sempre, ó queridos irmãos. Agora, não basta apenas orar, porque a gente ouve no dia a dia as pessoas às vezes dizendo: vamos orar, vamos orar, vamos orar. Não basta apenas orar, é preciso oração. É preciso orar e ter ação. Alguém pediu para o irmão Aldo o seguinte: irmão Aldo, eu quero muito passar num concurso público, pede para a Santa Avó me ajudar. Ele falou assim: eu vou falar com ela, mas é preciso estudar. É preciso ação, ó irmãos. Não é possível apenas falar com ele e a gente então ter a prova já com o resultado desejado. É preciso ação, é preciso estudar, é preciso buscar. Jesus não irá nos carregar no colo levando para o reino dos céus. Ele nos convidou, amados irmãos, para trabalhar. Ele nos convidou para que nós pudéssemos trabalhar para Ele. Carregar um fardo do qual aquele que carrega com amor se torna leve este fardo. Aquele que obedece por amor sente prazer em carregar este fardo. E na maioria dos casos, quando assim acontece o que a nossa santa e querida Vó Rosa determinou: carregue a sua cruz e ainda carregue com classe. Não se curve, não abaixe a cabeça. Não se senta com uma cruz nas costas. Não se deita, amados irmãos, com a cruz nas costas, porque se você deitar, dificilmente você vai levantar. Por isso,
vigie, esteja sempre em vigilância, esteja sempre em oração, porque, como eu disse e repito, foi a única coisa que Jesus ensinou que devemos fazer sem cessar. E esta é uma reunião de oração, a qual eu creio que surtirá um grande efeito na vida de todos nós, na minha vida também, é claro. Eu creio que assim como eu pedi para que todos refletissem, se hoje o teu corpo tombasse, o teu espírito herdaria o reino dos céus, que todos os que participarão dessa reunião com muita fé, com muito ânimo, com humildade em seu coração, buscando o perdão de nosso Jesus, de nosso Senhor Jesus, da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo, ao final dessa reunião terá a conclusão de que sim, se hoje terminar a sua vida nesta terra, nós iremos para o reino dos céus. E foi para isso que nós viemos a esta reunião, não é mesmo? Buscar a santificação do nosso espírito, receber o perdão de nosso Senhor Jesus. Talvez alguém que aqui esteve está lembrando de algo que cometeu no dia de hoje, ou na semana passada. Essa reflexão, este pensamento, amados irmãos, precisa ser para que nós nos aproxime ainda mais de Jesus, não para que nós fiquemos com esta culpa em nossa mente, em nosso ser, mas que nós aproximemos ainda mais dele, porque quando nós nos aproximamos dele, naturalmente nós recebemos o seu perdão, o seu amor, nós recebemos o reino dos céus. Creiam, ó queridos irmãos, que assim é e assim será sempre em nosso viver, e recebam neste momento esta mensagem que fala a respeito da segunda vinda de Jesus para aplicar a justiça e o juízo de Deus. Olha que título interessante: a segunda vinda de Jesus para aplicar a justiça e o juízo de Deus. Narra assim esta mensagem: Jesus, nosso Senhor, prometeu aos seus discípulos que voltaria para cumprir toda a justiça e o juízo de Deus, reavivando a fé nos corações humildes e sinceros que nele crescem como Senhor e Salvador. Ele também prometeu revelar a sua verdadeira doutrina e os princípios da perfeita fé, os quais se resumem no amor e na bondade que devemos ou que devem estar nos corações para a prática do bem, do amor ao próximo e de um proceder justo e fiel a Deus, de uma vida justa, fiel e consagrada ao nosso Pai Celestial. Para que essa promessa se cumprisse, Jesus dependeria de uma pessoa que fosse plenamente consagrada e dedicada a Ele, que o amasse de todo o coração e que fosse dotada dos preciosos dons de revelação e de profecia, a fim de que Ele mesmo, Jesus, se revelasse a essa pessoa, na qual se cumpriria a promessa do preparo da vinda do Espírito da verdade, conforme São João assim registrou, dizendo: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que este fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, disse Jesus, voltarei para vós. Este Espírito da verdade, ó irmãos, seria o Consolador que convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E quem nele cresce de todo o coração e praticasse os seus ensinos, seriam salvos e herdeiros do reino dos céus. Assim então, conforme a vontade do Pai Celestial, Jesus tomou conta da sua igreja e passou a usar a Santa Avó Rosa para moralizar e santificar o seu povo, esclarecendo a verdade e eliminando dúvidas acumuladas ao longo dos séculos sobre o Evangelho do Reino dos Céus.
E todos os que crescem neste Consolador e permanecessem fiéis iriam se santificar, alcançando força moral para vencer o pecado e tornarem verdadeiros filhos de Deus. Jesus, nosso Senhor, irmãos, então cumpriu a promessa que fez ao apóstolo São João e naturalmente ao seu povo, conforme ficou registrado no livro do Apocalipse, declarando que ele voltaria para formar um povo para Deus, porque este povo, que formaria a igreja, que dirigida por ele seria a igreja da verdade, e que ele faria nova todas as coisas para santificar e preparar um povo para o reino dos céus. Assim foi que no tempo presente, nosso Senhor Jesus preparou a Santa Rosa e através dela revelou a perfeita doutrina e a disciplina como regra moralizadora e de boa conduta para o Filho de Deus, ensinando-nos a viver em santidade e em consagração. Além disso, Jesus instituiu o sacramento ou os sacramentos para a santificação do seu povo. Ensinou a crer no poder do Pai e a respeitar os seus santos, como Maria Santíssima, os santos profetas, os santos apóstolos, que são vivos, poderosos e foram galardoados com todo o poder dos céus, para guardar e amparar os filhos de Deus e todos os que aceitassem a verdadeira doutrina, praticarem a perfeita disciplina em suas vidas e forem consagrados. Forem também santificados, justos, honrados e piedosos diante de Deus e dos homens. Portanto, ó irmãos e irmãs, creiam e confiem que esta igreja é a última igreja levantada por Deus através de Jesus e que a Santa Rosa é o Espírito Consolador da sua promessa. Confiem em mim, irmão Aldo, e creiam que sou verdadeiramente o pastor que Jesus prometeu aos seus apóstolos, ao revelar a eles que haveria um só rebanho e um só pastor. Irmãos e irmãs, povo apostólico, avante com fé, amor e santidade, unidos a Cristo, a Jesus, a Mãe Virgem Maria Santíssima e a mim, irmão Aldo, formando um povo forte, consagrado, para entregar a igreja vitoriosa ao soberano Pai Celestial. Amém. Estimados irmãos e irmãs, vimos aqui uma mensagem importantíssima que fala a respeito de uma doutrina muito importante para o nosso viver nesses dias. A doutrina que fala a respeito da segunda vinda de nosso Senhor Jesus. E que fala a respeito da justiça e o juízo de nosso Senhor Deus e Pai. Quanto a isto, ele, Jesus, nosso Senhor, disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador. Queridos irmãos e irmãs, a justiça de Deus, nosso Pai, começa aí, quando esta igreja é formada. Porque as palavras de nosso Senhor Jesus precisavam ser cumpridas. Precisava fazer jus ao que ele prometeu à humanidade, ao que ele prometeu aos homens. Então, quando esta igreja apostólica se inicia, começa a se cumprir a justiça de nosso Senhor Deus e de Jesus quanto à tua santa promessa. E a formação da santa e querida Rosa e desta santa igreja, amados irmãos, foi justamente a conclusão desta santa promessa e da justiça que precisava ser feita quanto aos dias futuros, à segunda vinda de nosso Senhor Jesus, ao início de sua segunda vinda, que se deu com o preparo desta santa igreja apostólica. E qual o objetivo, amados irmãos, desta segunda vinda de nosso Senhor Jesus?
foi justamente a de formar um povo nesta terra, um povo que vivesse em santidade, um povo que vivesse uma vida prudente, uma vida consagrada, ó irmãos, um povo que pudesse ouvir o que acontece no reino dos céus, como vivem os anjos, para que este povo pudesse viver aqui neste mundo. E foi justamente isto o que a nossa santa e querida Vó Rosa nos ensinou e nos mostrou. Este foi o grande objetivo da formação dessa Santa Igreja, fazendo parte da justiça de Deus, o nosso Pai. E por conseguinte, amados irmãos, os ensinos dessa Santa Igreja precisavam acontecer nestes dias, porque estes seriam pertinentes a esta época. Por isso ele, Jesus, não poderia dar naquele tempo, porque o povo não iria entender, e nem necessário seria, porque tais coisas não aconteciam naquele tempo, então seria dado no tempo oportuno. É por isso que nós temos uma doutrina, uma disciplina, amados irmãos, que rege o nosso viver, que nos foi dado no tempo do Consolador e no templo do Consolador também. E estes ensinos, irmãos e irmãs, faz a vida de um povo diferenciado aqui nessa terra, um povo que vive realmente, ó irmãos, o que Deus nosso Pai sempre determinou para o homem aqui nesta terra. Creiam assim que todos aqueles que realmente praticam o que esta igreja ensina, estão vivendo naturalmente os propósitos de nosso Senhor Deus, e está praticando a justiça dele nestes dias aqui nesta terra. Jesus veio justamente para isso em sua segunda vida, para aplicar a justiça. Olha o que é a justiça de nosso Senhor, que Ele iria aplicar nesses dias. Formar a igreja, formar o Consolador, formar um povo, dar uma doutrina e uma disciplina perfeita. Oferecer a condição de que ainda no meio da escuridão, um povo vivesse na luz. E que essa luz pudesse brilhar também para outras pessoas. Queridos irmãos, queridas irmãs, às vezes a gente ouve alguém dizendo assim, quando outra pessoa faz algo para aquela que naturalmente não gostou e que ficou contrariada, às vezes a gente ouve alguém dizer, deixa que Deus vai fazer a justiça. Eu acredito que a maioria das pessoas que assim o dizem, naturalmente está desejando o mal para outra. Porque se ele desejasse o bem, ele nem diria isso, mas ele naturalmente já perdoaria o seu próximo. Porque a justiça de Deus naturalmente, ó irmãos, é amor, é perdão, é bonança, é amizade, é partilhamento. Não é vingança, Deus nunca foi vingança e jamais será. Mas é o que muitas vezes as pessoas interpretam. Quando ouvem falar a respeito disso, aplicar a justiça e o juízo de Deus, já imaginam que um dia Deus nosso Pai irá aproximar e, como alguns dizem, Deus vai pesar a sua mão. Deus não vai pesar a mão sobre ninguém, meus irmãos. Deus é apenas amor. Deus apenas salva. Deus apenas santifica. Deus apenas redime, Deus só tem o bem em si. Essa tese de que Deus vai pesar a sua mão é para pessoas que também praticam isso com outras, porque querem muitas vezes pesar a mão sobre outras pessoas, querem fazer o julgamento por si, se colocando no lugar de juiz. Mas juiz, diz a doutrina, que só existe um. Nós não somos capazes de julgar a ninguém. Então, como eu disse e repito, Deus nosso Pai não é vingança. Se Ele fosse vingança, Ele tinha vingado quando o seu filho foi tão maltratado, não é mesmo? E todos os atos de Jesus foram pertinentes ao de Deus nosso Pai, ao do reino dos céus. E o que Ele fez quando ainda estava na cruz, perdoou alguém que estava ali do seu lado, não é mesmo? É o que nós sabemos. Se nós então analisarmos por que Ele não perdoou o outro,
Foi a mão de Deus, foi a mão de Jesus que pesou por aquele outro? Jamais. A justiça de Deus justamente mora neste momento, neste ato. Aquele que busca a Ele, Jesus, e a Ele, Deus nosso Pai, encontra o perdão. Aquele, segundo o Salmo, não foi salvo porque não buscou a Jesus, não entendeu, não quis se aproximar dele, Jesus. A justiça de Deus é naturalmente, ó queridos irmãos e irmãs, a pessoa se desvirtuar dos seus ensinos, a pessoa se recuar dele, Deus. E quando tal pessoa se recua, naturalmente perdeu a graça. Não é que Deus está manifestando uma vingança, manifestando o mal. Deus não faz o mal para ninguém. Aliás, quando acontece alguma coisa com determinada pessoa, às vezes alguém diz, foi porque Deus quis assim. Jamais Deus quis e fez o mal para alguém. E muitas vezes, até mesmo na natureza, Ele manifesta isso. Às vezes vem uma chuva forte, uma chuva que está destruindo a natureza, destruindo as casas. E alguém pode dizer, mas isso é manifestação do poder de Deus. Se Ele quisesse, isso não acontecia. Pois eu lhes digo o seguinte, que eu já vi pessoas que quando vem um temporal assim, pegar um pouquinho de água ungida e jogar contra aquele vendaval, contra aquela chuva, e aquele vendaval, aquela chuvarada ir parando. Isso é o que Deus quer, é que nós busquemos a Ele continuamente. Aliás, se querem saber, o agente de Deus nosso Pai é justamente a dor. Não que Ele coloca, mas a dor é o que nos aproxima mais de Deus nosso Pai. Podem ver, apareceu uma dor de cabeça, uma dor de dente, aconteceu algo ruim em nossa vida, o que a gente faz? Vamos orar, não é mesmo? Santo irmão Aldo, Santa Avó Rosa, o agente de Deus na maioria dos casos é justamente a dor. Muitas vezes é preciso alguém passar por uma situação para que ele aproxime de Deus, o nosso Pai. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. E o homem não foi criado para isto. Mas Deus, o nosso Pai, disse que se pecassem, certamente morreria. Ele não iria matar. Mas Ele disse, olha, se não praticar o que eu estou lhes dizendo, pode acontecer, vai acontecer algo ruim com vocês. Ele não desejou, mas aliás, Ele ainda alertou. Queridos irmãos, queridas irmãs, vejamos que Deus, nosso Pai, Ele está sempre oferecendo a sua mão forte e poderosa. Nosso santo e querido irmão Aldo também viveu assim nesta terra. Sempre, sempre com o desejo de salvar. Muitas vezes, passando por situações tão complicadas, tão difíceis, das quais em alguns momentos até mesmo nós sabíamos, não é? Mas quando nós víamos ele, nós não hesitávamos, não queríamos nem saber se ele estava passando por alguma situação difícil. Todos levantavam e iam lá fazer fila. Todos queriam a bênção dele, santo irmão Aldo. Nem tão somente ia pedir a bênção, mas na maioria dos casos ainda queria narrar um problema para ele, irmão Aldo, para que ele solucionasse. E assim como Jesus, assim como Deus, o nosso Pai, Ele ouvia com muito carinho, com muito apreço, com muita bondade em seu coração. E na maioria dos casos, Ele dava aquilo que a pessoa desejava. Segundo o propósito de Deus, o mérito da pessoa, Ele dava o que a pessoa pedia. Queridos irmãos, queridas irmãs, eis um momento especial em nossa vida. Um momento de oração. Eis um momento de aproximação do poder de Deus, nosso Pai.
Porque a oração é justamente para isto, para nós nos aproximarmos de nosso Senhor. É por isto que na Igreja Apostólica nos é ensinado que nós oremos de olhos fechados. Caso você, o senhor, a senhora, tenha o costume de orar de olho aberto, faça um teste. Ore de olho fechado. Se interiorize. Busque o que está lá no mais íntimo de sua mente e de seu coração. Você vai ver que é muito melhor a sua oração. Que você se aproxima ainda muito mais de Deus, o nosso Pai. A oração, irmãos, não é um momento apenas para nós falarmos com Deus. É um momento para nós dialogarmos com Ele. Sabe, às vezes alguém chega em você e ele quer apenas falar, não é mesmo? Ah, porque eu vi isso, aconteceu aquilo outro. Quer apenas falar o que está em si. Mas ele não quer ouvir nada. Pois então, quando Jesus orou, ele não apenas falou, ele dialogou com Deus. Ele disse, seja feita a tua vontade. Eu desejo isso, eu até quero isto, mas, ó Pai, a tua vontade é a melhor. Eu não sei se isso será realmente o melhor para mim. Diz a doutrina o seguinte, que muitos oram, pedem, e não recebem, porque oram mal. Eu lhes diria ainda mais, irmãos, que alguns pedem, recebem e se dão mal. Porque muitas vezes pede tanto como pediam ao santo irmão Aldo. Insistem tanto que às vezes o irmão Aldo dizia, então vai. E às vezes se dão mal. Outros não recebem porque pedem mal, porque está pedindo aquilo que não é o propósito de Deus, o nosso Pai. Não que não devemos pedir. É claro, Jesus, o santo irmão Aldo da Santa Bó, o reino dos céus, fica feliz quando nós nos aproximamos deles e dizemos, Santa Bó, santo irmão Aldo, em minha humildade eu quero te pedir esta graça. Eu sei que o Senhor, a Senhora tem poder e pode me livrar de tal mal ou pode me conceder isso que eu desejo. Se for de justiça, se eu merecer, conceda o que eu estou pedindo. Sim, queridos irmãos e irmãs, é mais prazeroso ouvir isso, não é mesmo? Alguém que quer impor, muitas vezes não irá receber aquilo que está impondo. Eu me lembro de um momento quando o santo irmão Aldo disse o seguinte, eu não vou mais atender casais. Casais que iam lá muitas vezes para resolver até mesmo problemas particulares do próprio relacionamento e outros. Mas ele disse, eu não vou mais atender casais porque eu digo uma coisa e fazem outra. Ou seja, a pessoa já vai lá convicto do que quer. Eu vou lá falar com ele, eu vou lá falar com Deus, eu vou na reunião porque eu quero isto. Não deve ser assim. Não pode ser assim. Nós devemos deixar Deus agir e, como diz o hino, nos transformar dia após dia. Se o propósito dele é outro, nós devemos sempre dizer amém. Amém, queridos irmãos e irmãs. Vamos então passando para o final de nossa reunião. Eu convido a todos para ficarem em pé, para que nós possamos cantar um hino, precedendo a nossa oração particular. Vamos cantar o hino de número 107, que tem por título Glorificação. Oh
Teremos a oportunidade de, nesse momento, com muita fé, fazermos a nossa oração individual ao nosso Senhor. Poderão assim orar. Amém. Vamos cantar neste momento mais um hino de nosso inário, o hino de número 118. Graças te damos, ó Pai. Se hoje a sua vida terminasse nesta terra, o seu espírito herdaria o reino dos céus? Eu creio que assim aconteceria com todos nós, porque este momento foi justamente para isto, para nos aproximarmos de Deus, nosso Pai, nos aproximarmos da Santa e Querida Avó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo. Que levemos conosco esta fé e que vivamos os propósitos desta Santa Igreja Apostólica. Amém. Vamos orar encerrando a nossa reunião. Boníssimo Deus, onipotente Pai Criador, ao Senhor que és a pureza do reino dos céus e desta terra, todo o nosso louvor e a nossa gratidão. Ao Senhor Deus, que és a misericórdia e és o perdão manifestado na vida de nosso Senhor Jesus, que és a glória de santificação nesta terra, manifestado na pessoa de nossa Santa e Querida Avó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo. A nossa glorificação a Ti, ó Senhor Deus. Cremos que aqui esteve e está conosco, santos e anjos poderosos, nos abençoando, nos alimentando, nos fortalecendo, perdoando as nossas máculas, as nossas falhas, nos acrescentando para que nós sejamos mais santificados em nossos dias vindouros. Por isso, ó Senhor Deus, o nosso eterno agradecimento. O nosso eterno agradecimento ao Teu Filho, nosso Senhor Jesus. O nosso agradecimento à nossa Santa e Querida Avó Rosa e ao nosso Santo Irmão Aldo. Santos dos nossos dias, que fez valer a vontade e a promessa de nosso Senhor Jesus. Esta Igreja Apostólica é fruto do Teu ministério, Irmão Aldo, do Teu empenho, do Teu sacrifício, bem como da nossa Santa e Querida Avó Rosa. É por isso, ó Senhor Deus, que nós tanto amamos estes santos, que o Senhor concedeu para estar à nossa frente. Santa, Santa e Querida Avó. Neste momento de oração, ó Santa Avó Rosa, temos aqui no altar nomes de muitos irmãos que estão suplicando a Tua graça, o Teu poder, a Tua bênção. Quem sabe um milagre, ó Santa Avó Rosa. A Senhora tens o poder consolador que Jesus deu à Senhora. E eu, como Teu servo, suplico-te, manifesta a Tua glória, o Teu poder a esses que necessitam e que com fé neste momento clamam a Ti, ó Santa Avó. E que também pedem à Mãe Virgem Maria Santíssima a graça acalentadora de uma Santa Mãe.
Ó Mãe Virgem Maria, nós muito, muito te amamos e desejamos um dia ver a Senhora com essa beleza preciosa que a Senhora tem, a qual o Santo Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa em parte nos revelou. Beijar as tuas santas mãos, ó Santa Mãe, será um prazer para todos nós. Por isso, incuta em nosso coração a prudência e a obediência de tudo o que temos aprendido nesta Santa Igreja. Ó santo e querido irmão Aldo, encerrando esta reunião, eu entrego todo este teu povo aos seus santos cuidados, que como bom pastor, ó santo irmão Aldo, o Senhor esteja a guardar, a proteger essas ovelhas, e no momento de descanso, acolher as mesmas no teu refúgio, no teu abrigo, ó santo profeta. Proteja-os, livra-os do mal, conduza-nos para o reino dos céus. Irmãos e irmãs, crendo que assim será, que todo o poder de Deus estará a nosso favor, recebam então neste momento o abraço do Santo Irmão Aldo, o poder e a graça e o abraço da nossa Santa Avó Rosa, o colo eterno de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima e a bondade de nosso Senhor Jesus, que todos gozem de muita paz. Amém.